quarta-feira da família, de onde buscamos pela nossa casa, estamos aqui reunidos e eu tenho certeza de que Deus vai operar. Esse é um momento especial. Feche seus olhos, abra bem a sua alma, vamos nos envolver com a presença de Deus. O nosso Deus já se faz presente aqui neste lugar. Então abra o seu coração, se aproxime dele com as suas palavras, com o seu coração aberto, contrito diante dele. Oh, meu irmão, o nosso Deus está com os ouvidos abertos para a sua voz, para o seu clamor. Fale com Deus agora, fale com o Senhor Jesus. Esse é o momento, meu irmão, esse é o seu momento. Aleluias. Um milagre, eu precisava de um milagre, quando os homens não puderam me atender. Um milagre, eu precisava de um milagre, quando tudo parecia escuridão. E quando mais eu precisei, a tua mão me alcançou. E o milagre eu vi você fazendo em mim. Os meus olhos se abriram, os meus olhos se abriram. Pouca gente acreditou, mas a tua poderosa mão, a tua poderosa mão, eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida e me deu uma voz para a minha geração. Eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida e me deu uma voz para a minha geração. Um milagre, eu precisava de um milagre, quando os homens não puderam me atender. Um milagre, eu precisava de um milagre, quando tudo parecia escuridão. E quando mais eu precisei, e quando mais eu precisei, a tua mão me alcançou. E o milagre eu vi você fazendo em mim. Os meus olhos se abriram, os meus olhos se abriram. Pouca gente acreditou, mas a tua poderosa mão, a tua poderosa mão, eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida e me deu uma voz para a minha geração. Aleluias. Levante as suas mãos e declare mais uma vez: um milagre. Eu precisava de um milagre. Um milagre, eu precisava de um milagre, quando tudo parecia escuridão.
um milagre. Precisamos de milagre. Eu precisava de um milagre quando tudo parecia escuridão. E quando mais eu precisei, tua mão me alcançou. Tua mão me alcançou. E um milagre eu vi você fazendo em mim. Os meus olhos se abriram. Os meus olhos se abriram. Pouca gente acreditou. Mas a tua poderosa mão, tua poderosa mão, a tua poderosa mão, eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim. Vou contar as maravilhas. Vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida e me deu uma voz para minha geração. Para minha geração, eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por eu mim. Vou contar as maravilhas. De Deus restaurou a minha vida. Restaurou a minha vida e me deu uma voz. Uma voz para minha geração. Nosso Deus e nosso querido e amado Pai, e agora nós viemos nos aproximar de Ti, Pai, nesta quarta-feira de bênçãos, onde viemos, ó Deus, apresentar a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. E como diz a tua palavra, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Vem, Santo Espírito de Deus, vem, Santa Presença. Ó meu Pai, ao teu povo que busca a tua presença aqui nesta noite. É o teu povo, meu Pai, que veio se envolver com a tua presença. Deus de maravilhas, manifesta-te com a tua grandeza. Vem, Deus que opera milagres. O Senhor é o Deus do impossível, Pai, que faz o impossível se tornar possível, que muda, que transforma qualquer situação, que levanta o caído, Pai, que faz, ó Deus, o paralítico andar, que faz o cego enxergar. Ó meu Deus, que faz a mudança, a transformação completa, Pai, tanto do corpo quanto da alma e do espírito. O Senhor muda a história, Pai, de todo aquele que crê. A tua palavra diz que tudo é possível ao que crê. A tua palavra diz, ó Pai, tudo é possível ao que crê. E nós cremos, ó Pai, aleluias. Deus de maravilhas, Deus de maravilhas, Deus que muda a sorte, a história completamente desse homem, que muda a história completamente desta mulher. Oh Pai, olha para esta casa, para esta família, veja, meu Deus, onde há alguém doente, enfermo, triste, dominado, ó Pai amado, por sentimentos errados, alguém, meu Deus querido, que tem andado cabisbaixo, que não sabe, ó Deus querido, o que fazer, que decisão tomar, que tem enfrentado lutas, meu Deus, adversidades constantes, mas o Senhor é Deus. O Senhor é Deus para transformar. O Senhor é Deus de milagres, Pai. O Senhor é Deus de milagres. O Senhor é Deus de milagres. E isso levanta
levante as suas mãos para dizer: o Senhor é Deus de milagres, o Senhor é Deus de milagres e maravilhas. Eu preciso de um milagre. Cante mais uma vez declarando: é o que eu preciso, Senhor, é um milagre. Aleluias. Um milagre. Precisava de um milagre. Precisava de um milagre. Quando os homens não puderam me atender. Diga mais uma vez: um milagre. Um milagre. Eu precisava de um milagre. Eu precisava de um milagre. Quando tudo parecia escuridão. E quanto mais eu precisei, e quanto mais eu precisei, a tua mão me alcançou. Tua mão me alcançou. E o milagre, você fazendo em mim. Os meus olhos se abriram. Os meus olhos se abriram. Pouca gente acreditou. Mas a tua poderosa mão. A tua poderosa mão. Eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Restaurou a minha vida. Restaurou a minha vida e me deu uma voz para minha geração. Para minha geração. Eu vou contar a todo mundo que Deus fez por mim. Vou contar as maravilhas. Vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida e me deu uma voz. Para minha geração. Para minha geração. Aleluia. Aleluia. Maravilhoso, maravilhoso. É a nossa noite de quarta-feira. É a noite dos filhos de Deus. É a noite da intercessão pela Sagrada Família. E sairemos daqui hoje abençoados. E em casa todos serão abençoados. Meu Deus, a tua paz, meu Pai, vai tomar conta desta casa, desta família, em o nome de Jesus. Com as mãos levantadas, diga graças a Deus. Diga: eu creio, Senhor, que um milagre já está acontecendo nessa noite, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nome de Jesus, bem forte para Ele. Isso, bem forte para Jesus. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Bem-vindos, podem sentar, pessoal em casa. Nós estamos aqui na noite de quarta-feira e vamos tomar posse da bênção. Por quê? Porque a Bíblia diz que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. No Evangelho de João, capítulo 10, vamos lá, irmãos, Evangelho de João, capítulo 10, em nome de Jesus, vamos ouvir a boa palavra de Deus. E essa mensagem de hoje também, eu estou colocando lá no grupo da igreja, o pessoal que faz parte aqui. E quem quiser fazer parte, é só pedir também. Às vezes a pessoa assiste a live, participa, e ela gosta de participar de tudo que a igreja faz. Aí nós incluímos lá no grupo também. Tem bastante espaço, né, irmãos? É igual coração de mãe, dizem que sempre cabe mais um. Não sei quem foi que inventou isso, não, mas é mais ou menos isso. Pessoal, no Evangelho de João, capítulo 10, aqui o Senhor Jesus, ele vai dar ele vai revelar, ele vai mostrar, ele vai separar quem é Deus e a sua natureza e quem é Satanás e a sua natureza. Antigamente, havia uma ideia de que de Deus vinha tanto o bem quanto o mal. Não sei se vocês já perceberam, eu acredito que sim, que na própria tradução da Bíblia,
em algum momento nós vamos encontrar assim: e Deus enviou o mal sobre aquele lugar. E Deus fez mal àquele povo. Aí essa ideia de mal, fez o mal, ou enviou o mal, no Egito, por exemplo, quando o espírito da morte entra no Egito, e ele mata os primogênitos de todo o povo. Ali diz um espírito mau da parte do Senhor. Olha que coisa, né? Então a ideia principalmente do Antigo Testamento, era uma ideia de um Deus que fazia o bem, mas se precisasse fazer o mal, ele fazia também. Era assim que eles entendiam. Estava errado? Sim. Eles entendiam dessa forma, e essa forma estava errada. Jesus veio, e Jesus, ele trouxe Deus para as pessoas conseguirem enxergar como ele é. Aí Jesus mostrou que de Deus sempre vem o bem, e o mal vem de uma outra fonte. Sempre que o mal aparecer, ele não vai ter a sua raiz em Deus. E Jesus definiu assim, no capítulo 10, versículo 10 de João. O contexto aqui vai falar de outros assuntos, claro, mas Jesus deixa claro aqui assim para nós. João 10, 10. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então Jesus, ele separou, mas muito claro. Ele falou: rouba, mata ou destrói. É Deus que está fazendo? Não. Ele disse: o ladrão, ele rouba, ele mata e ele destrói. E aí Jesus disse: eu vim, Deus veio para que vocês tenham vida e não morte, e que vocês não sejam roubados, mas que e nem destruídos, mas que a vida de vocês seja uma vida abundante. Então ele separou. Eu estou falando isso aqui no início da mensagem, porque o assunto nosso é esse. Nós precisamos resistir ao mal e ficar firme na fé. Mas para resistir ao mal, eu tenho que primeiro entender que é ele que está ali, né? Que existe uma raiz maligna. Porque, por exemplo, se eu tenho dúvidas de uma coisa, eu não tenho certeza se aquilo é Deus que está fazendo, porque se é Deus que está fazendo, nem adianta eu querer trabalhar contra. Não vai resolver nada. Se Deus está fazendo algo, ele mesmo disse: agindo eu, quem impedirá? Eu já contei aqui para vocês, eu sei que eu sou repetitivo nisso, mas é importante, nesse caso, de uma senhora que eu fui orar no hospital, e já tinha orado por uma moça, uma jovem, tinha sido curada na hora, instantaneamente, ficou boa na hora, dentro do hospital. E tinha uma senhora ao lado. E como Jesus curou um, cura dois, né? Cura três, cura quantos creem. E eu ofereci a ela a oração. Falei: a senhora gostaria de receber uma oração? E ela me falou um não desse tamanho. Falou: não. Porque se eu estou doente, é porque é a vontade de Deus. Então é complicado. Se a pessoa não... Ela identificou o causador do problema, e ela disse: foi Deus. Então não adianta. Se foi Deus, não adianta lutar contra ele. E aí eu te pergunto: foi Deus? Não. Deus não rouba, não mata e não destrói. Jesus mostrou
Vou ler isso agora. Mas Jesus mostrou, no Evangelho de João aqui mesmo, no capítulo 11 e um pouquinho no 12. Jesus falou assim, principalmente no 11. Ele falou assim: aquele que crê em mim nunca morrerá, e ainda que esteja morto, viverá. Você percebe como Jesus é vida? Alguém que crê em Jesus, mas já morreu, na verdade ele nem morto está, ele está vivo em Cristo. O apóstolo Paulo disse isso: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Jesus, a vida de Deus, ela é tão poderosa, que até quem já morreu nele, permanece vivo. Ele está vivo para sempre. Ele vai viver eternamente. Ele está vivo. No juízo, quando nós formos para a glória, esse que morreu em Cristo, e quem morrer nele, a morte não vai segurar essa pessoa. A condenação eterna não vai poder segurar. Por quê? Porque quem crê em Cristo, ele vive. Diga graças a Deus. Então, primeira coisa é você identificar. Os meninos colocaram em Gálatas 2:20, né? Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu quero ir com vocês agora, aqui mesmo no 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. 1 de Pedro, capítulo 5 e versículo 8. Estou trazendo aqui para vocês, basicamente, a mensagem do culto de manhã também. Ele disse assim, 1 de Pedro 5,8: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 9, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Então, o apóstolo Pedro explica que o nosso adversário, o que é inimigo da vida? A morte. O que é inimigo da prosperidade? A miséria, o fracasso. É inimigo do sucesso. O que é inimigo da alegria? A tristeza. Tudo que é inimigo da vida é morte. Ele disse: tudo isso vem do diabo. E o que eu faço? Ele falou: sede sóbrios. E o quê? Vigiai. Fiquem atentos. Porque vocês vão precisar disso para resistir ao diabo, para repreender o diabo. E aí ele disse: ao qual resisti, firmes na fé. No culto de manhã, eu trouxe aqui também Jeremias 29:11, que é assim, aliás, coloque Hebreus capítulo 11 primeiro. Vamos lá, falando de fé, ainda dentro desse assunto. Hebreus capítulo 11. Eu vou ler vários versículos aqui, irmãos, depois vocês olham lá no grupo que está lá. Ele diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Ele mandou resistir ao diabo firme no quê? Na fé. Ele diz: ao qual resisti, firmes na fé. O que é fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam. Aí Jeremias 29:11, coloque aí por favor, irmãos. Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Vamos ler juntos agora? Para vos dar o fim que esperais. A fé é o que vai determinar o nosso fim. Ele mandou resistir ao mal firme na fé. E a fé é a certeza das coisas que se esperam. O que eu espero, isso é a minha fé. E Deus disse: eu penso de vocês nenhum mal, só penso
pensamentos de paz, para vos dar o fim que esperais. Se eu sou uma pessoa, irmão, que eu ando com muito medo, mas eu deixei assim tomar conta dos meus pensamentos, do meu coração, e eu ando com muito medo, temeroso, até pensando que se as coisas continuarem assim, o que vai ser no dia de amanhã? É isso que eu estou esperando. E Deus só pode me dar aquilo que a minha fé alcança. Ele só pode me dar, Ele que só pensa pensamentos de quê? Paz. Ele só pode me dar o fim que eu espero. E a fé é a certeza das coisas que se esperam. Por isso, para resistir ao diabo, eu tenho que resistir firme na fé. Mesmo que as aflições estejam aí, mesmo que elas venham, as lutas, eu tenho que resistir firme na fé. Eu tenho que acreditar, eu tenho que crer e declarar aquilo que eu creio, para que Deus possa me dar. Deus não vai poder me dar aquilo que eu não creio. Vamos lembrar isso de novo? Pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus só tem coisa boa para nós. Amém, igreja? Mas Ele só pode dar o que nós esperamos. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E é o que mais, irmãos? A prova das coisas que não se veem. Quer ver uma coisa? Você vem à igreja, ora. Quando chega em casa, digamos que seja esse o caso, você veio e orou por alguém da família, alguém que tem problema com bebida, com outras coisas. E quando você chega em casa, vai chegar um momento que você vai chegar em casa e você vai ver a pessoa transformada, no mínimo num processo de transformação. Mas até que isso se concretize, você tem que resistir firme no quê? Na fé. Sempre esperando, eu estou orando, vai mudar. Eu estou buscando a Deus, essa situação vai se transformar. Eu estou buscando a Deus, as portas vão se abrir, vai dar certo. Porque Deus me dá o fim que eu espero. Agora, irmão, eu chego, vejo o problema, começo a murmurar, e começo a ter medo, e começo a desanimar. Quem veio segunda-feira ouviu um pouco disso. Eu começo a desanimar. Eu não aguento mais, porque eu tenho feito de tudo e não está adiantando nada, porque é o fim que eu estou esperando. O fim que eu espero, a minha fé, é que vai determinar que essas coisas boas que Deus quer para mim, que elas aconteçam. Por isso Ele diz: sede sóbrios e vigiai. O diabo anda em derredor, distraindo as pessoas, os crentes, os filhos de Deus, a ponto dos filhos de Deus não perceberem que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é batalha espiritual. Tem outros versículos que eu anotei, o Efésios capítulo 4, versículo 25. Efésios 4, 25. Até o 27 nós vamos ler. Efésios 4, 25 até o 27. Aí, ele diz: pelo que deixai a mentira, e falai a verdade cada um ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Já já eu vou falar disso. E por último ele diz o quê? Não deis lugar ao diabo. Então vamos lá. O apóstolo Pedro disse que o diabo é nosso adversário. E que ele anda, ele anda em derredor. O que ele está esperando? Que alguém dê lugar, irmão. Ele anda em derredor. Ele tá esperando que alguém dê lugar. Para quê? Para que ele possa entrar. Uma vez que ele não vem senão roubar, matar e destruir. Jesus falou: sede sóbrio e vigiai. O diabo é vosso adversário.
A pessoa começa a desanimar, irmão. O que é isso? O diabo está entrando. Tem que repreender, resistir firme na fé. Falei, não vou desanimar. Ainda que eu tenha todos os motivos para desanimar. O que costuma desanimar as pessoas, sabe o que é? Isso aqui, ó. Tempo. A pessoa está ali 1 ano, 2, 3. Na obra de Deus, irmão, principalmente, no começo é tudo maravilhoso, no começo é tudo lindo, no começo é... Aí depois as coisas vão ficando feias. Aí depois a gente começa a ver coisas que não via antes, né? Aí depois começa, né, a dar lugar para o diabo, e aí desanima. Não, eu não vou, eu não vou deixar o tempo me cansar. Até porque quem muda os tempos e as horas é quem? É Deus, é Ele que faz. O que eu estou trazendo para vocês, irmãos, aqui, que é o título dessa mensagem, é: fique firme, resista na fé. O tempo está passando, mas você sabia que o nosso tempo, ele é eterno? Que aquilo que nós encerrarmos aqui, é o que nós vamos levar para a eternidade? Então tem que continuar, do mesmo jeito, não dando lugar ao diabo e resistindo. Colossenses capítulo 2, versículo 13. Colossenses 2,13. Vamos lá. Colossenses 2,13. Ele diz: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos as vossas ofensas. O pecado aqui que ele diz, que antes, vamos lembrar de novo, ele falou que nós estávamos mortos nos nossos pecados. O que é isso? O ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. E nós estávamos presos a isso. E na incircuncisão que ele fala aqui é que nós não tínhamos a presença de Deus, a marca de Deus em nós. Agora não. Agora nós saímos das trevas e viemos para a luz. E aqui na luz, as trevas não têm lugar. Aqui na vida com abundância, a morte não tem lugar. O apóstolo Paulo escreveu dizendo: ó morte, onde está a tua vitória? O inferno, onde está o teu aguilhão? Acabou. Jesus, ele é a ressurreição e a vida. É isso que eu tenho agora, é isso que você tem. As aflições vêm? Claro que vêm. As tentações vêm? Vêm. Mas Deus separou, está lá no Gênesis capítulo 1, ele separou a luz das trevas. Não se mistura mais. Se você está na fé, você só vai receber o que é da fé. Mas quando o mal se levantar, vai levantar para cair. E você vai ficar firme. A tentação vai vir, vai me derrubar. Não vai derrubar. E por que não vai? Porque em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Ele diz: resista firme na fé. Não recue. Fique firme, que a sua vitória vem. Que Deus abençoa. Diga glória a Deus. Não deixa nada tirar você da presença de Deus, nem desanimar. Vou repetir, isso aqui, é o que tem derrubado muita gente. O tempo tem derrubado muita gente. Muita gente tem parado no meio do caminho. Mas isso não é agora, né? Isso não é agora. Tem uma mania, né? Os pastores, os pregadores, de alguns, né? Eu acho que eu não faço isso, não, ao menos não percebi ainda. De falar assim: a igreja tem que voltar como no tempo dos apóstolos. Aí eu pensando, acho que na emoção, né, a pessoa fala isso, que não é na direção de Deus. Porque no tempo dos apóstolos, né, a igreja tinha os problemas que tem hoje. Só que era uma igreja que, quando era repreendida, se acendia, irmão. Uma das igrejas do tempo dos apóstolos, inclusive, o Senhor Deus disse assim:
que veja as tuas obras, que não toleras os que se dizem apóstolos e não são, que você não aceita a doutrina dos nicolaítas, que você não aceita o pecado, isso, aquilo, outro, e Deus foi falando. Aí parecia que Deus estava elogiando, no final ele fala, mas eu tenho uma coisa que é contra você. O que, Senhor? Que você já não me serve como me servia antes. Então Deus reclamou que o tempo, apesar deles estarem firmes num sentido, mas em outro eles afrouxaram. E Deus veio e repreendeu e falou, olha, vocês têm que voltar para o primeiro amor. O tempo estava fazendo eles se distanciarem desse amor. A palavra de hoje para nós, irmãos, é essa. Põe no coração. Resista firme na fé. O que é firme não afrouxa com o tempo. O que é firme é cada vez mais firme. Depois, não vou falar disso agora, mas no Jó capítulo 41, lá quando ele descreve um animal muito grande, poderoso, que saía fumaça pelo nariz, chama pela boca, diz que na sua pele, né, é um outro nome que usa, vou falar de pele, falou que elas eram tão juntas, que nem o vento passava. Aquilo ali descreve como nós devemos ser com Deus. Tão ligado com Deus, assim, tão ajustado, que nada venha ficar entre nós e Deus. O apóstolo Pedro falou, não deis lugar ao diabo. Não dê, irmão. O pastor está querendo bater um desânimo. Manda embora, isso é demônio. Isso é demônio. Manda embora. Pode não ser dentro de você, mas ao seu redor, como nós vimos na palavra. Manda embora. Pastor, às vezes dá uma vontade de desistir. Isso é pensamento do inferno, irmão. Isso é pensamento do inferno. Tem hora que dá vontade de jogar tudo para o alto. Isso é pensamento do inferno. Manda embora isso. Porque eu tenho orado tanto pelo fulano de tal e parece que ele não muda. Você está enxergando as coisas da carne. E era para enxergar as da fé. Por quê? Porque Deus dá o fim que nós esperamos. Você está começando a perder esse brilho no olho, né? Esse brilho no olho está dando brecha. O irmão colocou, 41:16, né? Obrigado aí, irmãos. Uma a outra parte se chega tão perto que nem um assopro passa por entre elas. Diga glória a Deus. É assim que é para ser a nossa comunhão. A nossa comunhão é para ser desse jeito. A nossa comunhão é para que não passe um assopro entre nós e o Senhor. Porque o diabo anda como? Em derredor, buscando a quem possa tragar. E vai tragar os capeta dele, porque os filhos de Deus não vai tragar não. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Vamos dar para Jesus uma salva de palmas, bem bonito. Eita glória. Fique em pé. Ô Cauã, volta aqui para você cantar um pouco mais. Hoje nós invertemos um pouco, eu já entrei na pregação. E o Cauã já estava ali chorando. Ô pastor, eu queria cantar. Falei, então vem aqui. Em nome de Jesus. Aleluia. Jesus é bom. Coloca a mão sobre o teu coração. Isso. Essa noite de bastante frio na cidade aqui de Suzano e em outras cidades também. Mas o calor do Espírito Santo está aquecendo o nosso coração. Eita Deus maravilhoso. Isso. Vamos adorar um pouco mais. Vamos falando um pouquinho mais dessa palavra durante a oração. E daqui um pouco nós vamos fazer a determinação da bênção sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Você em casa também, ore agora. Entra na presença de Deus, vai colocando, Senhor, ajuda-me nessa, que não passe um assopro sequer entre nós. Eu quero a tua presença, aleluia, maravilhoso, 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 Deus de maravilhas, Deus de poder. E nessa noite, meu irmão, olha, tem curas e milagres já acontecendo aqui na igreja e na casa também deste meu irmão e desta minha irmã que participa do culto agora. Maravilhas extraordinárias.
milagres extraordinários. Aleluias. Isso, adoramos, louvamos, te bendizemos. Como Bartimeu, vai clamando. Eu preciso de um milagre e só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouças minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil, a tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. Ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu pode. A mudança que eu preciso, tu pode. O milagre que eu espero, o milagre, aleluias, que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre e só o Senhor pode fazer. Ele pode e Ele está fazendo, Ele é Deus. Eu farei o que for preciso para que ouças minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil. Sem ti eu sou tão frágil. A tua mão me sustenta de pé. A tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. Ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. Diga para Ele: o meu milagre, Senhor. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Diga para Ele: o meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Aleluias. Oh, maravilhoso, 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 maravilhoso. Você pode mergulhar nessa presença. Você pode mergulhar. Oh, você pode mergulhar e dizer:
Oh, eu tenho a vida de Deus em minha vida. Você pode declarar a vida de Deus em minha vida. A vida de Deus em minha vida. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Há uma nova história sendo escrita, meu irmão. Há uma nova história na sua vida profissional. Há uma nova história na sua vida sentimental. Há uma nova história Deus escrevendo. Oh, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. A amargura cai por terra, a tristeza, a angústia, esse sentimento que tem batido na tua alma, esse desespero, essa aflição, caia por terra agora e dê lugar à paz, à tranquilidade, à alegria. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, as portas se abrem, vem a abundância, vem o socorro. O Jeová Jireh, o Deus de toda provisão, o Deus de toda provisão, o Deus de toda provisão é o nosso Deus. Aleluia, 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 aleluia. Maravilhoso, 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 digno de toda honra e toda glória. Aleluias. O meu milagre, cante. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Faça isso. Abra as mãos para receber. Vai profetizando, determinando. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. E para terminar, declare: o meu milagre, Senhor. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Levante as suas mãos, mande uma bênção para a sua casa, mande uma bênção para a sua família, manda uma bênção lá para a sua família. Essa bênção que nós recebemos aqui, nós enviamos em nome de Jesus para a nossa família, de perto, de longe. Isso, vai profetizando, vai declarando sobre a vida dos filhos, irmãos, sobre a vida dos seus pais, alguém que está enfermo, que está doente, é um milagre na vida dele. O nosso Deus, Ele é Deus que ama a família, Ele é Deus que muda a história, Ele é Deus que transforma os corações. Aleluia, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Isso é a sua casa recebendo, é a sua casa sendo abençoada. Jesus entrou na casa de Zaqueu e a alegria entrou naquela casa e tudo mudou. Aleluia. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura,
estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, o mais alto que eu puder, só pra Te ver e olhar para Ti, chamar sua atenção para mim e chamar sua atenção para mim. Tá bonito. Eu preciso de Ti, ó Pai. Eu preciso de Ti, Pai. Sou pequeno demais, sou pequeno demais. Largo tudo pra Te seguir. Manda benção, entra na minha casa, Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Deus de milagres, faz um milagre em mim. Aleluias, aleluia, aleluias, aleluia, 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 maravilhoso, maravilhoso. Graças a Deus. Digo obrigado, Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos aplaudir bem bonito e bem forte o nome do Senhor Jesus. Diga, oh glórias. Podem sentar, irmãos, sentem-se. Olha o pessoal em casa, nós estamos já no final aqui do culto quase, e toda quarta-feira tem esse culto abençoado. Venha você de perto, de longe. Eu tenho uma palavra comigo, guardada a questão geográfica, claro, que longe, muitas vezes, não é a nossa casa em relação à igreja, mas é o nosso coração em relação a buscar a Deus. O Senhor disse que o povo o honrava com lábios, mas o coração estava longe. Então, guardada a questão geográfica, claro que tem gente que mora lá no Amapá, por exemplo, na Paraíba, no Paraná, e aí realmente a questão é geográfica. Mas aqueles que podem vir e não vêm, a distância está no coração, não é da casa em relação à igreja, mas é o coração que está longe. Venha buscar a Deus. Pastor, mas eu moro na cidade vizinha. Vem buscar Deus. Quarta-feira da família, sexta da libertação, domingo do Espírito Santo e a segunda-feira da prosperidade, que está uma benção. Quer ver? Quem quer prosperar na vida aqui, diga amém, né? Não é? Coisa boa. Então, uma segunda-feira por mês, uma segunda-feira todo mês, eu faço 24 horas de jejum pela prosperidade da igreja, para ninguém ficar no desemprego, nem em falência, nem nada disso, mas para Deus abrir portas para o povo de Deus. E as outras segundas-feiras, todas têm culto, têm oração, para Deus abençoar de uma forma especial. Ó, pessoal em casa, um beijo no coração, que Deus abençoe em nome de Jesus.